Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas do Dois Perdidos no Tempo. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui do nosso canal, seja muito bem-vindo. Aproveita para já se inscrever aí no canal, ativar as notificações para não perder mais nenhum dos nossos vídeos, beleza? Se você já é de casa, fica à vontade, senta que lá vem a história, senta que lá vem resenha. Hoje a gente vai ter resenha de quadrinhos e a gente vai falar dessa revista aqui, ó. Ragnarok, o Último Deus, do nosso prezado Walter Simonson, ou Walt Simonson, para os íntimos, para os fãs da velha guarda que acompanharam o trabalho desse mestre no Thor da Marvel, né? Uma fase clássica para muitos, inesquecível para muitos, uma das melhores fases do Thor, foi feita por este cara aqui, Walt Simonson. E esta edição aqui, ela foi lançada no Brasil pela Mitos, sob o selo Prime Edition, tá? E nos Estados Unidos pela IDW. Como vocês podem imaginar pelo próprio nome da história, isso aqui também tem a ver com mitologia nórdica, né? Com certeza. Mas antes disso, deixa eu só dar uma passada geral aqui sobre essa edição, sobre essa história, na verdade. Ela foi lançada nos Estados Unidos em 2014 pela IDW, né, no formato de revista mensal, que depois foi reunida em encadernados, etc e tal. Aqui no Brasil, essa edição é de 2017, tá? Esta edição aqui, ela vai reunir as primeiras 6 edições originais americanas, tá? Então, é o início da saga, são as primeiras histórias. Mas do que trata isso aqui, ou como é que essa história surgiu? O Walt Simonson estava lá do nada, enfim, resolveu fazer uma história? Mais ou menos. Ele conta aqui um pouquinho no prelúdio, né, no texto inicial. Na verdade, a história, a ideia, o embrião da ideia do Ragnarok surgiu porque ele fez um desenho. Depois de vários anos, ele resolveu desenhar o Thor, mas não o Thor da Marvel, né? O Thor numa visão mais próxima da mitologia nórdica, ou enfim, do que ele imaginava como sendo o Thor. A partir desse desenho surgiu a ideia de um projeto. Só que isso aí, por N motivos que ele vai falar aqui no texto, enfim, isso só foi se concretizar cerca de 13 anos depois, ou 16 anos depois. Só que não foi exatamente da maneira como ele estava imaginando originalmente, né? Então a história sofreu uma série de alterações, ele teve outras inspirações, enfim, foi juntando uma série de coisas até resultar nisto aqui. E o que é isto aqui? O que é Ragnarok, o Último Deus? Bom, como eu falei no início, obviamente isso aqui está relacionado com mitologia nórdica, e só que assim, isso poderia ter um lado ruim, né? Como eu falei, o Walt Simonson ele é muito conhecido pela fase dele no Thor da Marvel. Então é difícil você voltar a esse universo, ainda que não seja o da Marvel, mas o da mitologia nórdica, né, sem que existam comparações com o que ele fez antes no Thor, né? Afinal, foram 4 anos à frente da revista do Thor, né? E, enfim, é inevitável que tivesse esse tipo de comparação. Só que uma das diferenças que a gente pode ver é o seguinte: enquanto o Thor da Marvel era uma mistura bem balanceada, inclusive, entre a mitologia nórdica e o universo de super-heróis e o universo Marvel em si, aqui no Ragnarok a gente vai ter só a parte da mitologia, tá? Claro, o Walt Simonson é um escritor, um desenhista de história de super-herói. Então você vai ter alguma coisa ali que remete para esse universo de super-heróis também. Claro, é a influência do cara, é o que ele passou praticamente a vida toda fazendo, em termos profissionais. Mas ainda assim, o foco aqui é mais a mitologia do que o super-herói, entre aspas. E outra coisa, mesmo dando esse enfoque maior para a mitologia, não é aquela mitologia que a gente está acostumado a ver no seguinte sentido: ele não está adaptando aqui as sagas, as Edas nórdicas, ele não está adaptando aqui nenhuma grande aventura, ele não está adaptando aqui nem o Ragnarok, que é o título da história. Na verdade, o mundo que o Walt Simonson nos apresenta aqui nessa revista é justamente pós-Ragnarok.
né? Como é que está o mundo depois do Ragnarok? Né? Segundo a mitologia nórdica, lá tem os 9 mundos e tal, enfim. Ele não entrega muitos detalhes ainda nessas primeiras histórias. Não sei se isso vai ser complementado lá para frente. Mas o fato é que o Ragnarok já ocorreu, Asgard está despedaçada, né? Está destruída, a gente não tem sinal dos deuses, né? E a nossa história começa a partir deste ponto. Né? Então já é uma mudança de perspectiva, já é um cenário que começa instigando, porque a gente obviamente vai querer saber o que aconteceu. Né? Se isso vai ser revelado com detalhes ou não, enfim. Mas o detalhe é o seguinte, aqui a gente vai ter a presença do Thor. Aí tá, claro, né? Lógico, ele não ia largar assim tão fácil. Mas não é o Thor que a gente está acostumado. Primeiro, porque não é o Thor da Marvel. E segundo, porque eu acabei de falar, não é a mitologia clássica, é um mundo pós-Ragnarok, pós-apocalipse nórdico, né? Enfim. Então, e eu acabei de falar também que não tem deuses. Então, como é que eu disse que o Thor está aqui? Bom, sem dar muitos spoilers, tá? Mas é só para começar a mostrar também um pouquinho da revista. A gente vai ter uma pequena introdução aqui. Eu já vou voltar para o assunto do Thor, não pensem que eu esqueci. É porque eu olhei esse desenho aqui e já me distraí, vocês vão entender por quê. Olha como o traço do Simonson tá animal. Cara, isso é uma das primeiras páginas da revista, já para dar aquele mega impacto, né? E só para dizer que a primeirinha, também não é bacana, olha só. Tá? Eu acho que o traço dele melhorou, se é que isso é possível, melhorou muito com o tempo. Né? Ele está mais afiado do que nunca, então tá muito show de bola. Mas enfim, a história vai começar com elfos sombrios. Na verdade, uma elfa sombria, né? Tem toda uma motivação para ela, enfim, tem todo um porquê, mas ela é contratada para uma missão de assassinar um deus morto. O que é isso? Como eu disse, eu não vou entrar muito em spoilers da história. Mas tá aqui o deus morto, tá? Se vocês repararem, é o mesmo personagem da capa. E se vocês não se tocaram ainda, esse deus morto, esse personagem da capa, é o Thor. É a versão Ragnarok do Thor. É isso mesmo. O Thor é um zumbi aqui. Olha a cara dele. Thor é um zumbi. Ele está semi-morto, né? E ele é despertado, né, por essa tentativa de assassinato, enfim. E aí já começa uma lama, um frevo doido, olha aí. Já começa, né? É uma história que tem muita ação, esse é o lado super-herói, entre aspas, da coisa, né? E é legal, olha, que o Simonson, ele vai botando aqui, tipo, um body count aqui. Cada um que ele detona, ele vai marcando aqui do lado, né? São coisinhas legais, detalhezinhos interessantes da história, né? Então daí segue justamente com esse Thor meio zumbi de volta à vida, querendo entender o que está acontecendo, né? E por que Asgard foi destruída, o que aconteceu e tal. Olha, para quem não está muito familiarizado com mitologia nórdica, esse aqui é o Ratatosk, é um esquilo que ele mora nas raízes da Yggdrasil, né, na árvore do mundo, então ele fica para cima e para baixo e tal, está presente aqui. Ou seja, como eu falei também, a inspiração aqui é muito maior da mitologia nórdica, né, do que das histórias de super-herói em si, né, mas não deixa de ter o lado da ação, da aventura. Olha, a gente tem também demônios de fogo, né, para quem acompanha as histórias do Thor, sabem que eles são uma presença razoavelmente constante, né, nas histórias. Então, assim, muita coisa interessante, desenhos do Walt Simonson fantásticos, apesar de ser o Thor, o mesmo personagem, entre aspas, você consegue diferenciar muito bem esse personagem do Thor da Marvel, né? É uma pegada completamente diferente, mas ainda assim bastante interessante, uma visão nova, né, para esse universo, porque quem está acostumado a ler quadrinhos e pensa em mitologia nórdica, já automaticamente vai pensar em Thor, talvez uma ou outra referência, assim, mas enfim, o Thor é o grande clássico. Mas aqui, só um detalhe do Mjolnir, que também está presente aqui na história, né? Então, enfim, vale muito a pena
Desenhos do Walt Simonson melhores do que nunca, tá? Cheio de splash page, algumas páginas duplas e tal. Muito bacana, tá? Aqui um detalhe do Mjolnir e um close do Thor zumbi. Já tem essa saga, já tem dois álbuns publicados aqui no Brasil. Mais pra frente eu vou fazer a resenha do segundo, tá? E aqui no final, para quem curte, né, tem uns sketches, tem umas artes em preto e branco, também muito legal para quem curte essa parte do desenho, né, de repente estudar o traço do cara, enfim, ter alguma referência. A nossa dica de hoje é essa, Ragnarok, o último deus, história recheada de ação, com uma mistura ali de mitologia nórdica e os desenhos animais do Walt Simonson. Ah, e claro, Thor zumbi, né? Enfim, essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!